Boa tarde, tá vendo? No instante eu voltei para a nossa tarde, nosso segundo momento agora com matemática. Presta bem atenção, tá bom? Assunto novo da quarta unidade. Nós hoje estamos na terça-feira, dia 3 de novembro. Vamos falar de fração, página 250 a 252, e a tarefa vai ser da página 253 a 255. Vamos lá? Presta atenção, hein? Depois da explicação aqui, leiam para conhecer, leiam para entender e leiam para responder. Fração. Fração é considerada parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. As frações são escritas em forma de números e na forma de desenho. Observe alguns exemplos. O inteiro foi dividido em 6 partes, onde uma delas foi pintada. Então, um inteiro é a figura total, gente. Quando eu falo um inteiro, eu estou falando da figura total. É como se fosse só o quadrado. E eu peguei esse quadrado e dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho um inteiro. E quantas partes eu dividi? 6. Então, a quantidade de partes que eu dividi vai estar aqui embaixo da linha. Dividir em 6 partes, o número 6 vai ficar embaixo. Se eu tivesse dividido em 10, o número 10 ficaria embaixo da linha. Então, aqui eu dividi em 6 partes e tirei uma parte de 6. Então, é um chocolate, um inteiro, certo? Eu comprei o chocolate, ele ainda está embaladinho. Quando eu abri, ele veio separadozinho em 6 pedaços. Então, o inteiro ele foi dividido em 6 pedaços. Então, 6 fica embaixo. E eu comi um. Então, essa parte tirada, pintada, é a parte retirada. É a parte que eu comi. Então, eu comi 1 de 6. Eu comi 1/6. Eu comi uma parte de 6. Então, a quantidade que o inteiro foi dividido, eu coloco embaixo. E a quantidade pintada eu coloco em cima. Essa quantidade pintada, gente, volto a repetir, é a parte retirada do todo, do inteiro. O inteiro foi dividido em 9 partes, e onde pintaram 5. Eu comprei novamente uma barra de chocolate, e essa barra de chocolate vem dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 9 fica embaixo da linha. E eu comi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a parte pintada fica em cima, o valor. A parte total embaixo. A parte retirada, a parte pintada em cima. Então, isso quer dizer que eu comi 6 partes de 9. Então, eu comi 6 nonos. O inteiro foi dividido em 4 partes, onde uma foi pintada. Uma pizza, ela veio inteira. Essa pizza inteira, ela veio dividida em 4 partes. E eu comi uma parte, que foi a parte pintada e a parte retirada. Então, eu comi 1/4. Eu comi uma parte de 4. Na fração, a parte de cima é chamada de numerador, que indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. Então, quanta parte foi pintada, quanta parte foi retirada. A parte de baixo é chamada de denominador, indica a quantidade máxima de partes em que foi dividido. Então, a parte de cima é o numerador, é a parte pintada, é a parte retirada. E a parte de baixo é o denominador, a parte que ela foi repartida. O inteiro foi repartido, dividido em partes iguais. Então, eu comi 2 partes de 5, então eu comi 2/5. Certo? O número 2, numerador, é a parte pintada, a parte retirada. E o 5 é o denominador, é a parte inteira que foi dividida em 5 partes. Observe a leitura e a representação das seguintes frações. 1/2. Então, quando eu tenho 1 e o 2 embaixo, é 1/2. 1/3, 1/3. 1/4, 1/4. Então, quando eu tenho o 2, é meio. 3/3.
E a partir do 4 eu vou chamar quarto, 1/5, 2/6, 2/9, 2/7, 2/8. Então, o 2 é meio, 3 é terço. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 eu vou fazer em ordem, como quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o nono. Então, a parte de cima, numerador, é a parte pintada. E o de baixo, denominador, que é a parte repartida. Então, ó, 5 sétimos, 3 décimos. Então, quando eu tenho 10, é décimos. 4 oitavos, ó, quando eu tenho 10, é décimos. Quando o denominador, a parte de baixo, é 10, 100 ou 1000, a fração deve ser escrita utilizando décimos, centésimos e milésimos. Observe. 4 décimos, 4 centésimos, 4 milésimos. Então, se tem 10 embaixo, décimo. Se tem 100 embaixo, centésimo. Se tem 1000 embaixo, como denominador, milésimo. Nas situações em que o denominador é maior que 100, escrevemos a palavra avos, sem acento, junto ao nome da fração. Então, eu escrevo o nome do número acrescentado da palavra avos, que é, ó, 2, 13 avos. 2 numerador, 13 denominador. Eu tirei duas partes de 13, então 13 avos. Tá vendo que eu repito o nome do número acrescentado da palavra avos, sem acento. 5, 19 avos. 12, 20 avos. Problemas convencionais. Escreva a fração correspondente à parte pintada das figuras. Então, eu dei o exemplo, ó. 1/2. Eu tirei metade, então 1/2. Pinte as figuras de acordo com a fração ao lado. A fração tá, então a parte de cima, o número de cima vai ser a quantidade de partes que você vai pintar. Contorne o denominador de cada fração. Denominador, o número de baixo. Marque com X o numerador. Numerador, a parte de cima, o número de cima. Dona Lúcia dividiu uma pizza em 4 partes iguais. Responda. Como podemos representar cada uma das partes? Então, você vai desenhar um círculo e dividir em 4 partes. Seu filho comeu uma dessas partes. Qual é a fração? Aí você vai desenhar de novo o círculo, dividir em 4 e pintar uma parte. Qual é a fração que representa a parte que sobrou? Então, é 1/4. 1 em cima e o 4 embaixo. Observe a figura e responda. Vai ter uma figura aí, você vai responder. Em quantas partes o inteiro foi dividido? Qual é a fração que representa cada parte do inteiro? Pinte a parte das figuras a seguir de acordo com as frações. Então, você vai, ó, pintar 4 oitavos. Ela está dividida em 8 partes, você vai pintar 4. Está dividida em 10 partes, pinta 7. Em 5 partes, pinta 1. Em 6 partes, pinta 2. E relacione. Você vai fazer a leitura da fração e ligar até ela, tá bom? Beijos e até daqui a pouco na nossa aula online, onde tiraremos todas as dúvidas. Fiquem com Deus. Beijos!